Olá pessoal, vamos lá tentar de novo essa live. Eu estou muito ansiosa para assistir, então vamos tentar mais uma vez adicionar o Roberto Montanha para a gente falar sobre comunicação aqui. Troquei de aparelho, estou aqui assistindo para a gente conseguir bater esse papo hoje. Aqui, olá, boa noite pessoal, boa noite. Vão chegando aqui, colocando suas dúvidas. Se o áudio e a imagem estiverem ok, coloque um coraçãozinho aí para a gente saber e ajustando como for possível. Então vamos aguardar aqui o Roberto Montanha aparecer também. Olá, boa noite, boa noite. Wanderson, Alessandra, Açaí do Vida Boa, boa noite para vocês. Estão chegando agora. E vamos torcer para agora andar. Todo mundo aí torcendo. Vamos ver se agora a live consegue autorizar, né, a conexão com o Roberto Montanha. Para quem não estava nas outras tentativas, eu estava explicando um pouquinho de que o Roberto Montanha agora vai dar certo, todo mundo torcendo. Graças a Deus. Vamos começar esse bate-papo hoje? Vamos sim. Deixa eu só perguntar uma coisa. A minha imagem está aparecendo de lado ou está normal? De lado. Então deixa eu... Agora sim. Agora, prontinho. Então, vamos começar a falar sobre um tema que é uma das habilidades mais importantes profissionais já existentes, né? E principalmente agora, numa era tão competitiva, numa era que exige tanto dos profissionais, que exige que os relacionamentos interpessoais sejam cada vez mais aperfeiçoados, a comunicação é uma peça-chave para isso, né? Verdade, verdade. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Perdão pelos problemas técnicos aí, mas nada que não seja solucionado com a fera aí da linha aí, que é muito mais sabido do que eu quando se trata de tecnologia. Então, Montanha, se apresenta um pouquinho para as pessoas que não te conhecem. Eu acredito que o pessoal te conhece, mas vale a pena saber um pouquinho da tua experiência como comunicador. Ah, bacana. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui falando com você. Eu tenho uma grande missão há um pouco mais de 10 anos de ajudar pessoas a transformarem as suas vidas dando o que elas têm de melhor, né? Usando os recursos que elas têm de melhor para que elas possam obter resultados extraordinários. E eu sou muito feliz com o que eu faço, né? Eu faço do meu dever, do meu prazer. Eu sou palestrante, eu sou contador de formação, né? Com especialidade em gestão de pessoas, gestão de negócios, eu sou hipnólogo também, sou coach, e a gente usa todos esses recursos, né? Sou especialista em atendimento ao cliente também, desenvolvimento humano. E hoje a gente viaja o Brasil inteiro com essa grande missão de ajudar pessoas, empresas, pessoas, instituições. Temos um projeto social também, que é o Magicando Solidário, né? Onde a gente utiliza a mágica para levar alegria para as pessoas que estão precisando naquele momento de combustível espiritual. E a gente tem essa grande missão. Eu sou muito feliz. Eu costumo falar que fazer o dever, o prazer são para poucos, e eu tenho muito orgulho de falar que estou incluído nesses poucos. Sim, exatamente. Para quem não me conhece também, quem está assistindo, eu também sou comunicadora, palestrante e coach, trabalho há 4, 5 anos profissionalmente com isso, vivo disso, sou apaixonada por isso. Então, nós dois aqui estamos para compartilhar um pouquinho de dicas, desafios, os principais erros, uma série de coisas sobre comunicação e também para responder as dúvidas de vocês. Para começar, acho que um tema extremamente importante é o carisma na comunicação. Carisma é aquilo que dá o tchan na nossa oratória, na nossa apresentação pessoal. E como é que a gente constrói esse bendito carisma que todo mundo deseja ter? O carisma, na verdade, tem gente que nasce com, digamos assim, um dom, né, do carisma, mas o carisma ele pode ser construído, né, durante o tempo com um objetivo, obviamente, que você quer alcançar. Como eu costumo falar, trabalhar dá trabalho, né? Então você tem que pensar que o carisma ele está no conjunto da obra. Meu amigo Ricardo Ventura, ele que é especialista em comunicação, é o Extreme Speaker do Brasil, ele fala que 10% é conteúdo, 90% é forma. Sabe? A forma com que você vai se comunicar com as pessoas. Obviamente tem que ter conteúdo e segurança daquilo que você
vai falar com as pessoas. Mas é mais ou menos assim, 60% é a imagem, 30% é a forma e 10% vai ser aquele conteúdo que vai passar para a pessoa. E dicas que eu dou para quem quer construir um carisma, o primeiro deles é, para quem não sabe, aprenda a partir de hoje a sorrir. Né? O sorriso é uma coisa que cativa, é a menor distância entre duas pessoas. Falar a linguagem do outro, sabe? É uma característica de quem quer ter carisma, precisa fazer rapport. Quem não sabe o que é rapport é espelhamento, né? É falar a linguagem do outro. É buscar, sabe? Sempre assim, poder entender o outro, se colocar no lugar do outro. E para a gente falar a linguagem do outro, é necessário que a gente escute o outro, sabe? Uma coisa bacana também para carisma. E aí eu estou falando coisas que você pode treinar no seu dia a dia. 15 minutinhos por dia você consegue fazer isso. Por exemplo, buscar o contato visual, sabe? Sempre olhar no olho da pessoa é uma coisa bacana que faz socialmente o seu carisma. Fazer exercício de respiração, exercitar os músculos do rosto para que... Uma coisa muito bacana é linguagem corporal, sabe? Tem gente que quer falar de felicidade e fala com uma cara triste, sabe? Então, você tem que exercitar todo dia mais ou menos isso que eu falei aí, que é se colocar no lugar do outro, sorrir, exercitar a tua linguagem corporal com a pessoa. Isso é muito bacana, olhar no olho, isso tudo vai ajudar com que teu carisma fique mais elevado. Perfeito. Eu acredito que carisma parte muito também da autoconfiança, de você se sentir confortável com aquele espaço de fala, de você se sentir confiante sobre seu conteúdo, seu potencial. Então, parte muito disso também. Se a gente parar para prestar atenção, por exemplo, alguns dos maiores comunicadores mais conhecidos, como Barack Obama, William Bonner, são pessoas que passam confiança. É aquela coisa que se o William Bonner disser, é verdade. Então, a gente acredita. Carisma tem isso de você confiar em si e passar confiança. Seria isso? É isso. Na verdade, quando você está conversando com alguém... Vou falar pela hipnose, né? A hipnose é uma coisa que eu adoro. E a hipnose é uma ferramenta extraordinária, mas eu só consigo colocar alguém em transe, levar alguém para o transe, se eu me tornar confiável para aquela pessoa. E para isso é necessário estabelecer rapport. E para estabelecer rapport, eu preciso criar uma conexão. E conexão, eu preciso... Essas simples técnicas que eu falei com você, você consegue criar conexão, sabe? Se tornar confiável para o outro. E aí o outro te acompanha. E isso que é bacana, sabe? Então, uma das dicas é sorrir, tá? Se você não sabe sorrir, aprenda a sorrir. E se o sorriso for triste, dê o sorriso triste assim mesmo. Outra coisa que é bacana, quando eu falei com cuidado com expressões corporais, é que o carisma tem muito disso. Para se criar uma autoridade, como eu estava lembrando do Ricardo Ventura. Vai ser a tua aparência, vai ser a forma com que você se apresenta para aquela pessoa. Então, sorrir, expressão corporal, contato no olho no olho, tudo isso vai fazer com que você se torne uma pessoa mais carismática. Exatamente. Não adianta estar engravatadinho, de paletó, nada do tipo, se você não passa a confiança no olhar, no sorriso, nos gestos. É a construção de uma autoridade. Então, para construir essa autoridade, você tem que percorrer esse caminho, né? E é como diz Leandro Branquinho, é trabalho de formiguinha. Exatamente. E aqui, a Alessandra perguntou, se for banguelo, também pode sorrir? Claro que pode. Porque o sorriso não está nos dentes. O sorriso, muitas vezes, eu vou dizer que o sorriso mais bonito e mais cativante, que mais emocionou a minha pessoa, foi no sertão de Pernambuco, na cidade de Buíque, no Vale do Catimbau. Dona Maria, quem já assistiu minha palestra já ouviu falar no caneco de Dona Maria, o caneco do alumínio mais bem areado. O sorriso mais banguelo e mais sincero e mais bonito que eu já vi na minha vida, e mais carismático, foi um sorriso sem dente, porque ela sorriu com o coração. E aí quem sorri com o coração, o caminho fica muito mais fácil. Exatamente. Então, se você quer construir carisma, a primeira dica é confie em si mesmo e comece a mostrar confiança com aquele espaço que você está também. Sorria, faça com que o seu corpo demonstre essa confiança, essa alegria de estar falando, de ter a oportunidade de passar conteúdo, informação, se conectar com pessoas. Então, exatamente o que até Kant San falou aqui, o sorriso vem da alma e não do rosto. Exatamente. E a Alessandra falou que não foi uma pergunta, foi uma afirmação que ela falou sobre banguelo. Realmente. Então, banguelo também pode sorrir. Sorriso é com a alma, é com o olhar, é com como você se comunica além do físico, além dos dentes, né?
Muito bacana. E tem um monte de gente especial aí nessa live, né? Um abraço especial para a Tânia, que comentou também, para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Só gente boa, só energia boa. Só gente que sabe Perfeito. sorrir, sabe? Maravilha. E a gente, quando está falando de oratória, de comunicação, a gente parte muito para clichês. Tem alguns clichês que todo mundo diz, você tem que fazer isso, aquilo, como se existisse uma fórmula secreta para comunicar. Como é que a gente pode quebrar esses clichês e começar a ter uma comunicação inovadora, criativa, autêntica? O que é que tu diria sobre isso? Muito bom. Sabe, Aline, eu nunca fiz curso de oratória, né? Todos os cursos que eu vi alguma coisa na internet, mas eu nunca fiz um curso propriamente de oratória. Porque pelo fato de ser uma coisa muito sistemática, o curso de oratória, isso me prendia muito, né? Porque eu sou muito expansivo, eu falo mexendo as mãos, e a gente tem até um curso, né, que é o curso de comunicação criativa. Eu vou mandar um abraço para o Júlio Pascoal, que é meu parceiro, a gente sempre está junto. E a comunicação criativa, ela consiste em quê? Ela consiste em... Existe uma ponte que liga você às pessoas. E essa ponte é a comunicação. E você ultrapassa essa ponte e muitas vezes você espera as pessoas que estão do lado de cá também ultrapassarem para ver, obter uma relação de comunicação com você, uma relação. E o grande segredo é que você ultrapasse essa ponte usando o que você tem de melhor. O que a maioria das pessoas fazem é olhar para o outro, ver o que o outro tem de melhor, se lamentar porque não tem e tentar ultrapassar com o recurso que o outro tem quando você não tem essa habilidade. E aí tua comunicação não vai ser eficaz, não vai conseguir ser carismático. Curso de oratória, não estou dizendo que é ruim. Curso de oratória é bacana, faça, é uma experiência boa. Mas não se prenda ao curso de oratória. Use o que você tem de melhor, sabe? Por exemplo, botar a mão no bolso. Eu adoro palestrar colocando a mão no bolso. Mas faça com que aquilo seja um signo sinal, que aquilo seja algo que esteja coerente com a tua comunicação. E não tem jeito. Tem que treinar. A maior escola é o palco. E quando eu falo palco, palco para mim que sou palestrante, para você que é palestrante, para tantos outros colegas que são palestrantes. Mas quando você parte para se comunicar com a pessoa, tem que dar performance. Então é palco. A vida é um palco. Então quando você vai para o seu palco, você tem que fazer com o que você tem de melhor. A grande sacada é fazer com que a pessoa entenda o que você está falando com excelência. Porque se comunicar é isso. Porque tem gente que fala, e você não consegue entender nada que a pessoa falou. Então, use o que você tem de melhor para que os resultados sejam extraordinários nessa relação, nessa conexão e nessa comunicação. O curso de oratória é bom? Mas não se prenda à sistemática. Porque eu gaguejo, porque eu mexo muitas mãos. Usa isso ao teu favor. Exatamente. E eu vi essa expressão que tu falou, só que de outra forma, que a maior escola de oratória é a vergonha. Muita gente tem timidez, tem receio de se jogar e falar, de apresentar trabalho e tudo mais, mas é na prática que a gente erra e aprende a não errar mais naquela situação. Então, se você tem dificuldade porque está muito branco em você, então comece a praticar, entender formas de melhorar isso, de aliviar o seu nervosismo e assim por diante. Então, é na prática que você vai entender suas dificuldades e modificá-las. Então, se joguem e abracem essas oportunidades. Eu, quando era mais jovem mesmo, sempre gostei muito de falar em público. Desde pequenininha, era aquela criança que juntava as outras crianças na rua para fazer as brincadeiras e que organizava tudo. Então, sempre fui muito espivitada. Mas eu adorava toda vez que tinha alguma oportunidade de falar em público. Eu achava que aquilo era uma oportunidade de me aperfeiçoar. E isso me ajudou a treinar a comunicação e hoje lidar muito bem com ela. Então, se você prepara sua mente para fazer com que aquilo seja especial, seja uma coisa bacana, você acaba revertendo isso numa realidade. Então, se você já começa, vai dar errado. E é treino, né? Isso que você fez foi treinar, sabe? Quando a gente treina, às vezes as pessoas me vêm palestrando, às vezes falam assim, Montanha, tu fala bacana, qual foi o curso que você fez? Eu falo, cara, eu fiz no mínimo aí, sei lá, 2.000 palestras nos últimos 13 anos, né? E cursos, eu sou mágico também, como o pessoal sabe, então eu fazia show de mágica. Então tudo isso é treino, sabe? É treino. Você está treinando o tempo todo para dar o seu melhor e para dar a sua melhor performance. Esse negócio de dar branco, por exemplo, e se der branco, sabe? Cara, acontece muito de dar branco nas pessoas, as pessoas que de repente decoraram alguma coisa, sabe? Ou a pessoa quando está nervosa dá um branco. Agora, deixa eu falar uma dica para eliminar o branco da sua vida. Eliminar não. Sair do branco, porque o branco sempre vai existir.
Eu tenho um branco, toda palestra eu tenho um branco. Mas o que é que acontece? Vou dar algumas dicas. Leia bastante, se torne um especialista naquilo que você fala, tenha segurança do conteúdo que você vai colocar para as pessoas, tenha várias histórias para contar, sabe? Porque o grande segredo é contar histórias. Desde pequenininho a gente aprendeu as coisas contando história, escutando histórias, na verdade, e contando também. Então tenha várias histórias, tenha um acervo bacana, leia bastante, assista várias palestras. Tudo isso é conteúdo que vai ficar para você. E você se tornando um especialista e tendo conteúdo para aquilo, dê um branco de uma coisa, vai para outra. E quando tu começar a falar da outra, tu vai lembrar daquilo que tu ia falar, sabe? Então, assim, aprender o conteúdo, deu branco, puxa uma outra história, fala de alguma coisa, ou então seja sincero com o público, sabe? Eu sou sincero com o público, por exemplo. Quando às vezes eu começo a gaguejar, porque eu sou um pouquinho gago, né? E às vezes eu começo a gaguejar, eu paro e falo, desculpa pessoal, tô gaguejando. E o pessoal começa a rir e tal, eu tô gago hoje. Ou então deu branco, para, olha pro público e fala, eu tava falando o quê mesmo? E o público ali é seu parceiro, sabe? Ele tá junto com você, ele vai rir, e alguém da plateia vai dizer, tava falando disso, aí você volta para sua apresentação. Um grande segredo que eu trago para mim, quando estou no palco, é entender que o foco nunca vai ser eu. Nunca vai ser a pessoa que está ali. O foco vão ser as pessoas que estão na plateia que vão receber o meu conteúdo e a minha comunicação. Então, quando você foca em você foca numa performance muito, sabe assim, para que as pessoas fiquem dizendo que você é fera, que você é aquilo. Fica vaidoso, e depois que você fica vaidoso, você perde o foco da missão. Lembra que tem que ter missão e propósito. Aí o negócio fica fácil de ir, né? O Júlio Pascoal aqui falou que eu fico olhando o pessoal aqui fazendo pergunta, né, Aline? Eu fico doido para ler, né? Mas você vai ler algumas aí, né? Vamos. Deixa eu só dizer uma coisinha. Eu gosto muito de mencionar que a gente tem que falar aquilo que a gente acredita e que a gente conhece, que a gente já viveu. Então, por exemplo, se você quer trabalhar na área de conteúdo, de comunicação e quer propagar algum assunto, propague assuntos que você gosta, que você se identifica e que você já viveu aquilo. Não seja mais um leitor de Wikipedia que vai ficar repetindo informações prontas. Comece a mostrar histórias, experiências, aquilo que realmente tocou você na sua estrada e assim por diante. A mesma coisa para a vida. Aqui tem até uma pergunta do Ita_Silva19. Como conquistou a namorada, Montanha? Então até o conselho amoroso tem aqui no meio. Eu acho que nesse sentido também você tem que ser muito autêntico. Tem que falar, tem que mostrar paixão naquilo que você fala, paixão pela pessoa também. Então, a sinceridade no sentimento, na vivência, na forma que você fala, faz toda a diferença. E o primeiro passo é importante. É chegar, dar o primeiro passo, falar com a pessoa, não perder a oportunidade, também ajuda a conquistar essa namorada tão sonhada. É verdade. Sabe que além das minhas palestras, eu acho que você já assistiu algumas, ou alguma, eu conto a história de como eu conquistei minha esposa, né? E minha esposa é uma mulher muito bonita, né? Eu acho ela linda até hoje. E quando eu me aproximava dela para querer fazer aquele rapó, eu já estava apaixonado à primeira vista por ela, ela não dava atenção para mim, né? Porque eu não era muito bonito, né? Quer dizer, eu ainda não sou, mas eu era pior, imagina, né? E aí eu ligava para casa dela como um admirador secreto, e eu falava com a voz de locutor, que era uma coisa que eu tinha, né? E que outras pessoas não tinham, né? E aí eu fazia alguma coisa assim, olá, tudo bem? Boa noite, como é que você tá? E aí ela foi se apaixonando pela voz. E aí depois que ela se apaixonou pela voz, foi que eu me apresentei. Sabe aquela história de ultrapassar a ponte com o melhor que você tem? E aí casou comigo. E hoje é doida por mim, sabe? Assim, é Deus no céu, montanha na terra. O Léo aqui dizendo, não vai contar a palestra toda, né? Então, Ítalo, usa o que você tem de melhor aí, que você vai conquistar quem você quiser. Exatamente. Acho que a autenticidade é a palavra-chave nesse sentido aí. Se você quer conquistar um público, se você quer conquistar uma pessoa especial, você tem que ser autêntico. Não adianta você fingir uma coisa que você não é fingir uma experiência que você não teve e depois quebrar a confiança desse relacionamento, porque comunicação é relacionamento. Então, o público tem que confiar em você e um dos passos para isso é ser verdadeiro, ser autêntico, ser você mesmo. É isso. Ou se você for contar uma história de uma outra pessoa, você cita essa pessoa, para que você não fique uma coisa fake, né? Isso, exatamente. E acho que esse é um dos principais erros da comunicação, é falta de autenticidade, de verdade no que você diz.
isso acaba resultando em muitas outras coisas. Porque como você não está seguro do que você está falando, você gagueja, você erra, você fala informações contraditórias, você fica nervoso, começa a se mexer demais ou fica muito travado. Então, claro que existem outras coisas que podem levar a esse tipo de situação, de travamento e assim por diante, mas a falta de autenticidade acaba provocando um pouco mais desse tipo de repercussão negativa, né? É verdade, é verdade. É como eu falo, por exemplo, o locutor de rádio, ele imposta a voz, né? Para falar, né? Quando ele tá lá no programa, ele tá lá. Estamos aqui ao vivo, junto com você nesse momento, e a voz dele é um negócio meio assim, né? Alô, não sei o quê. Imagina se ele fosse comprar pão, assim. Imagina se ele fosse falar com alguém na rua assim. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Me dê um saco de pão e leite. Ficaria uma coisa totalmente falsa e sem autenticidade, né? Então, cuidado com a comunicação. A comunicação ela tem que ser assertiva. Use a criatividade, como o nome diz, comunicação criativa. Use a comunicação criativa e a criatividade com o que você tem de melhor. Não existe barreira. E a comunicação assertiva, ela é construída por pessoa, indivíduo por indivíduo. Cada pessoa vai ter a sua melhor ferramenta, sabe? Não existe uma regra, não existe uma fórmula mágica. Existe treino, existe teste, é bom testar também, sabe? Isso aqui é bacana, testa. Se funciona, bota lá dentro da tua caixinha de ferramenta quando você precisar utilizar. Não existe fórmula mágica, existe muito treino. Exatamente. E que outros erros tu acha que são comuns e que a gente tem que evitar na comunicação? Já falou de um que é falta de autenticidade. Que outras coisas pode evitar? Eu posso falar de alguns aqui que, inclusive, eu já errei muito, sabe assim? Posso falar, por exemplo, apatia. Apatia é uma coisa que na comunicação, para quem não sabe o que é apatia, acho que todo mundo sabe, mas apatia é, na verdade, o contrário de empatia, né? De se colocar no lugar da pessoa, né? O contrário de empatia, que empatia é um teletransporte, né? Que você faz para outra pessoa, sentir o que a outra pessoa sente, tentar viver o que a outra pessoa vive. A apatia é o contrário disso. Então, muitas outras coisas, por exemplo, insegurança, impaciência. Impaciência. Imagina você conversando com a pessoa falando com você, e você é impaciente para escutar e impaciente para transmitir o que você quer falar. Incoerência, você falou aí de incoerência, que é essa questão de você não ser autêntico, né? Então, você fala, mas na prática você não faz aquilo, né? Então, a incoerência nas tuas palavras, nas tuas atitudes. Ser prolixo, por exemplo. Conversar com alguém que é prolixo, cara, é muito chato, né? A pessoa vai contar uma história que caiu no buraco, ele passa meia hora contando até a hora que ele se vestiu a roupa para chegar na rua e tal. Isso tudo afasta você da pessoa com quem você se comunica, né? Então, por exemplo, arrogância, ignorância, tudo isso são coisas que afastam você do seu interlocutor, sabe? É você pegar tudo isso e fazer o contrário. Vai dar certo. Exatamente. Comunicação. Pode falar. Desculpa. É comunicação assertiva. Precisa ser assertivo naquilo que você tá falando, tá explicando, tá passando para o seu interlocutor, para a pessoa que você tá lá, para o receptor. O Júlio Pascoal que sabe falar essas palavras bonitas, assim, sabe, da comunicação. O receptor das suas informações. É perfeito. Olha que bacana aqui, Alina. Bob Anderson tá por aqui, ó. Um abraço, Bob. Muito bom. Abraço, show de Bob. bola. Maravilha. Um outro tipo de comunicação que eu acho que é bem negativo é aquele papo de vendedor, de pessoa que passa a comunicação toda tentando vender alguma ideia, algum produto, algum serviço, alguma coisa que o outro não está interessado. Eu já fui para palestras, por exemplo, claro que eu não vou mencionar nomes, porque eu acho que isso é até antiético, mas dizer da pessoa disser que vai dar um conteúdo X, mas passa a palestra toda vendendo seus produtos, seus serviços, e fica cansativo, porque a comunicação ela tem que ter uma finalidade. Ela tem que ter uma entrega, tem que ter uma conexão. Então, se você passa o tempo todo focado em si, perde o sentido da coisa. Que a ideia do comunicador é justamente se conectar com o outro, se interessar no outro, fazer o público se encontrar, se questionar. Então, se você começa a ter o discurso todo voltado para si, perde a atenção das pessoas. Todas as formas de erro que o Montanha mencionou são muito egocêntricas, no caso. De você falar de si, de ser arrogante, menosprezar o outro, ignorar o outro, ser apático e assim por diante. Então, o foco da comunicação é no outro, é dar mais do que receber. É isso mesmo.
Como diz o amigo Leandro Branquinho, um dos maiores especialistas de vendas do Brasil, que é lá de Três Corações, em Minas Gerais, já tive o prazer de palestrar com ele por esse Brasil, vendedor que não vende verdade não é vendedor, é picareta. Sabe? O vendedor que quer vender uma coisa que não serve para você só por vender, sabe? Vendedor que chega com aquela conversa já daquele texto pronto e ele não te escuta. Tem vendedor que não te escuta. Como é que o vendedor vai saber o que você quer se ele não te escuta, se ele não sabe exatamente aquilo que você precisa, né? Então, vendedor que não vende verdade não é vendedor, ele é picareta, né? Quando eu falo em comunicação, Aline, e o treino da comunicação para a gente chegar numa excelência, eu tenho aqui um maior exemplo que eu tenho é o Mágico Crispim, né? Ele não está comigo, mas eu tenho que falar dele, porque o Mágico Crispim é minha alma gêmea, né? A gente tá junto para onde a gente vai. E tem Léo também que trabalha comigo, mas o Mágico Crispim é casa comigo. E o Mágico Crispim, quando a gente começou a fazer o nosso trabalho com mágica, que a gente ia fazer show, eu fazia, Mágico Crispim, tu vai entrar no palco e vai falar o teu nome. Aí ele entrava no palco, voltava para mim e falava, eu vou dizer o que mesmo? E nervoso, que ele não sabia nem dizer o nome dele. E hoje o Mágico Crispim viaja o Brasil inteiro, faz show de mágica nos principais resorts daqui de Pernambuco e do país, se comunica muito bem. É o exemplo de que quando você treina, você pode sair de um diamante bruto e se tornar um diamante precioso. Basta que você faça a lapidação correta, usando os melhores artifícios. Exatamente. E na palestra de vocês dois, ele às vezes se comunica sem usar palavras, mostrando justamente o que a gente está conversando, e que a linguagem corporal, o sorriso, o olhar, falam muita coisa. O Mágico Crispim faz uma careta, todo mundo já entende e começa a rir. Então, ele é a prova viva desse poder da linguagem corporal. Da linguagem corporal. Às vezes eu estou num treinamento, ele vai comigo, ou numa palestra que eu preciso falar uma coisa séria, emotiva, que eu preciso tocar na pessoa o sentimento da emoção, eu tenho que tirar ele da sala. Às vezes eu digo, saia, por favor, porque as pessoas olham para ele e não conseguem se concentrar em mim. E o poder dele é tão maior do que o meu, que eu tenho que expulsar ele. Eu uso mesmo, assim, eu puxo mesmo o tapete, sabe? Sai daqui, porque você está me atrapalhando. Mas a linguagem corporal é uma ferramenta que o Mágico Crispim tem isso como um dom, e com o treino aperfeiçoou esse dom, sabe? E o mais legal de tudo é que não precisa ter dom, sabe? Você pode lapidar, como eu estava falando, você pode treinar, você pode dar o seu melhor para que você tenha resultados extraordinários, sabe? Comunicação, ela é uma arte, sabe? E como qualquer arte, é preciso treinar, é preciso que você tenha, para ter esse desempenho, é preciso subir essa escada, sabe? Degrau por degrau, para poder conseguir ter esse resultado aí. E sem comunicação, a gente não consegue emprego. Opa, pode falar. O pessoal tá tudo ovacionando o Mágico Crispim aqui, tá vendo? Ele virou a estrela da live. É fera. Tem que tirar ele da sala, senão o pessoal não vai olhar pra tu, rapaz. Tá vendo? Tô quase mandando ele sair. Perfeito. E sem comunicação a gente não consegue emprego, não consegue namorado, não consegue oportunidade, não consegue abrir nosso negócio, vender nosso produto, passar informação, apresentar trabalho. Então, se você quer ser uma pessoa de alta performance, uma pessoa contente, feliz, alcançando seus resultados, você tem que se comunicar, não tem pra onde correr. Isso aí é inerente à existência humana, seja de que forma for, mas você tem que aprender a se comunicar e gostar disso. Tem que entender o papel fundamental da comunicação na sua vida para que isso seja uma experiência cada vez mais confortável. Verdade. E o engraçado, Aline, que eu descobri essa coisa da comunicação meio que sem querer, né? Porque quando você não obtém outras ferramentas para criar um carisma automático nas pessoas, você começa a desenvolver de uma forma muito instintiva, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Eu era o cara engraçado da minha turma, da escola, eu era o cara que estava à frente dos eventos, eu era o cara... E eu comecei a observar que a comunicação era uma arma que eu tinha e que eu poderia desenvolver ela melhor ainda. E aí foi quando o rádio entrou na minha vida, foi quando a mágica entrou na minha vida, foi quando o palco entrou na minha vida. E eu nunca pensava em fazer aquilo como profissão, pelo distanciamento mesmo, pelas regras que a própria sociedade impõe, das profissões que tem que ser aquela e aquela. Mas a comunicação, quando eu vi que tinha que ser a minha vibe, a minha área, foi muito bacana, porque fazer o dever e o prazer, como eu falei, é algo extraordinário, né? Não tem que trabalhar. Mas para ter uma comunicação de alta performance, não necessariamente você precisa ser comunicador profissional como eu sou, como você é. Você pode ser um advogado comunicador, um médico comunicador, você pode ser um policial comunicador,
sabe? E se tornar desejável pelas pessoas. Porque o grande segredo é você se tornar desejável pelas pessoas. Sabe aquele churrasco do fim de semana que você não vai e o churrasco não é o mesmo porque a sua presença, o seu carisma faz com que fica melhor? Sabe aquela reunião de negócios que a gente vai apresentar um produto e a gente não pode apresentar o produto se você não tiver nessa reunião porque você é o cara que apresenta melhor que todo mundo? Então é em todo canto, sabe, a comunicação. É no churrasco, é no trabalho, é no primeiro encontro com a namorada, com o namorado. Então, se as pessoas soubessem o quanto é importante treinar essa comunicação, buscar performance, buscar técnica, buscar conhecimento, cara, todo mundo ia passar a entrevista de emprego e a concorrência ia ser muito maior. As pessoas que fazem sucesso, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas de sucesso no Brasil. E tem gente que tem autoridade, muita autoridade, e tem gente que constrói a autoridade a partir da comunicação. Então, assim, todos sabem se comunicar com excelência. Sabe? Por exemplo, a Luísa Trajano do Magazine Luiza, por exemplo, quando ela está falando, ela é uma mulher extremamente empoderada e quando ela está falando, às vezes ela é criticada porque ela fala uma ou outra palavra errada, sabe? Mas a forma com que as palavras chegam, você entende muito bem. Não adianta você ter a melhor linguagem de palavras do português erudito e quando, na verdade, a pessoa não vai suportar te escutar, sabe? Aprender a falar a linguagem do outro. Às vezes a gente precisa baixar o nível do português para que a outra pessoa entenda. Às vezes a gente precisa elevar para que a outra pessoa entenda. Tudo é adequação. E como eu falei, não tem fórmula mágica. O que tem, na verdade, é você treinar. Treinar, treinar e treinar. Exatamente. E o que tu falasse me lembrou muito a questão do sotaque. Recifense geralmente tem um sotaque muito forte. O meu é muito carregado. Eu achava que não, mas depois que eu comecei a ir pra televisão, rádio, essas coisas, você começa a ouvir e fazer, caramba, meu sotaque é tão carregado, né? E eu achava, no começo dessa minha carreira, que isso poderia ser uma dificuldade. Que quando eu fosse palestrar em outro lugar, ou coisa do tipo, as pessoas iam ter dificuldade de me entender ou de me aceitar por causa do meu sotaque. Mas com o passar do tempo eu vi que isso é uma característica minha, que eu tenho que respeitar ela e usá-la ao meu favor. Então toda vez que eu palestrava no sul do país, por exemplo, que as pessoas tendem a ser um pouco mais reservadas e tudo mais, eu chegava com a resenha recifense, com as minhas sacadinhas recifenses, meu sotaque, as pessoas achavam o máximo, porque era uma coisa diferente, porque era muito autêntico, porque elas riam quando eu contava uma piadinha, às vezes eu tentava, claro, adequar todas as piadas, adequar todo o vocabulário para aquilo que eles viviam, mas a minha característica foi um ponto positivo nessa minha carreira. Então, se você tem alguma característica sua, seja física, da sua voz, ou como for, você tem que utilizá-la ao seu favor e respeitar isso. Ser autêntico é isso. Começa a partir do respeito que você tem consigo mesmo. É verdade. E não existe regra para isso, sabe, também. No caso, eu tenho um sotaque também, né? Então, se eu for falar da onde eu sou, é que eu falo com sotaque. Às vezes sem querer, cara. Onde você é? Recife, né? Com sotaque. Aí o que é que eu faço, assim, às vezes na palestra, né? Em algumas palestras. Eu pego e traduzo, sabe? O pessoal acha bem engraçado isso, assim. Às vezes eu tô falando alguma coisa que é de Recife, tipo, pirangueiro, sabe? Aí a pessoa fala, ó, pirangueiro lá na minha terra é pão duro. Né? Então, assim, gera inclusive um rapport com a pessoa, gera inclusive um intercâmbio cultural. Olha que bacana. Deixa eu fazer uma pergunta indelicada para se fazer para uma dama, mas que idade, Aline, hoje? 21 anos, acabei de completar 21. 21 anos. Sabe que eu conheci a Aline, para quem está vendo aí a live, a Aline é uma menina prodígio, né? A Aline, eu acho que com 16, 17 anos, ela já era coach, sabe assim? Eu olhava para ela assim, eu ficava com medo de falar, que eu digo, essa menina aí é uma menina prodígio. E eu estou muito feliz aqui, ó, já fazem quantos anos, né? 4 anos atrás, 5 anos atrás, que eu te conheci lá no Instituto de Florescimento Humano lá, né? E muito bacana, assim, eu fico muito feliz com o teu sucesso, com a tua carreira, com o que você vem construindo, e tudo isso porque a tua comunicação é uma comunicação carismática, criativa, e é treino, né? Olha só quanto tempo tu vem treinando já fazendo isso, né? Muito tempo mesmo. Foi 17 anos que a gente se conheceu, foi quando eu me formei em coaching, eu fui a jovem coach mais ativa, mais jovem do mundo, né? A pessoa mais nova a começar a trabalhar com isso. Eu sou muito apaixonada e todo dia aprendo a ser cada vez mais coach, cada vez mais palestrante, cada vez mais o que eu faço.
Está cada vez mais arraigado na minha identidade, eu sou muito apaixonada por isso. E é muito massa contar contigo como amigo, como profissional, para aprender e viver junto, se emocionar, porque tuas palestras não tem quem não se emocione junto. Então, é muito bacana aprender com pessoas tão construtivas e tão positivas como tu. É uma honra para mim estar conversando contigo aqui numa noite de quinta-feira. Coisa boa, né? Eu fico muito feliz também, sabe, assim, que eu me sinto bem velho, assim, quando tu fala que tem 21 anos, porque eu tenho uma filha de 21 anos, né? E eu tô velho. Enfim, mas vamos lá. O importante é ter saúde. Mas é muito bacana. Eu acho muito legal essa coisa, sabe, assim, de quem trabalha com comunicação, porque todo mundo trabalha com comunicação. Quando eu chego no... inclusive ela tá aqui, eu não sabia que ela estava aqui, Cecília. Um beijo para você. E o mais legal de tudo é que quando eu vejo um profissional, por exemplo, um médico, por exemplo, sabendo se comunicar com o seu paciente, eu não gosto nem do nome paciente, né? Quando às vezes eu vou fazer curso de atendimento, eu estava com o pessoal de dentistas agora essa semana, né? Numa clínica fazendo um curso de atendimento ao cliente, na verdade um encontro de atendimento, e eu falando, né, pro pessoal, pode continuar chamando de paciente, mas é importante que você entenda que é seu cliente, você precisa comunicar com esse cliente o que você tem de melhor. Porque, como eu falei anteriormente, é se tornar desejável. E a gente só se torna desejável quando aquela pessoa percebe o seu valor. Mas a pessoa só percebe o seu valor se você conseguir mostrar. E aí é que tem que usar o que você tem de melhor para, através do carisma, da criatividade, da comunicação de alto impacto, poder fazer. Falei de alto impacto, lembrei de Júlio. Eu estou falando muito de Júlio, porque Júlio é meu parceiro nessa área de comunicação, né? A gente tem um curso junto, que é o curso de comunicação criativa, que me permite, em abril, estamos abrindo uma turma aqui em Recife. Você é a nossa convidada. Para estar junto. E o pessoal perguntou qual a minha idade, Aline. Eu tenho 36 anos. Olha 36 aí. Anos. É jovem também. Assim, eu fiquei muito triste porque eu saí, né? Segundo a ONU, jovem até 35, né? E o ano passado eu saí, agora eu não sou mais jovem. E eu também não sei o que eu sou, né, mais, né? Porque eu não sei se eu já estou perto de ser idoso, mas o importante é que a minha mente não é nem de jovem, é de uma criança, sabe? Ali entre os 13 e 14 anos, mais ou menos. A minha mente é de uma criança dessa. E aqui o Ita comentou: opa, vou seguir, sogro, brincadeira, em relação à tua filha. Mas olha, rapaz, ganhou um candidato a genro. Inclusive, eu gravei o filme, né, lá dos Guerreiros de Caatinga, da Ciosaki, e geralmente eu apresento os meus amigos da Ciosaki a pessoas que fazem esse tipo de pergunta para mim, aí diz que eu sou sogro. A pessoa da Ciosaki é uma pessoa amiga. Brincadeira aí. Inclusive, eles trabalham, né? Muito bom. Que legal, né? Bom, deixa eu ver aqui, tem um monte de gente bacana aí, né? Tem o pessoal de Petrolina. Tá ganhando aqui. O Márcio Crispim, quando ele entra, eu sou velho, mas que está dizendo que eu sou velho, mas ele é 10 anos mais velho que eu, né? Então, tá pior que eu, um pouquinho. Mas muito bacana. Desculpa, Montanha, que livro tu indica às pessoas que querem aprender a se comunicar melhor, que querem ter ideias, sacadas, histórias para se inspirar? Tem um monte de livro que eu li, né, nessa minha trajetória aí, profissional, que está só no começo, né? Eu digo que o meu auge da minha carreira vai ser daqui a 30 anos, né? Se Deus permitir, e tô só no começo, estou nos primeiros degraus. Na verdade, tem um livro que foi muito bacana para minha profissão de palestrante, que é um livro do Roberto Chiniachik, que foi um dos meus professores no começo da minha carreira, que é ideias... Deu um branco agora. Quando dá branco, você fala para as pessoas que deu branco, né? O Segredo da Comunicação, alguma coisa assim, o nome do livro. Deixa eu pesquisar aqui, porque eu digo o nome certo. É O Segredo das Apresentações Poderosas. Sim. Não é isso, Júlio? Júlio me ajuda aí. Júlio, que é o cara da comunicação, que sabe todos os livros de comunicação. Tem um livro muito bacana também, que é Aprender a Contar Histórias. Histórias Poderosas. Também é um livro muito bacana. Procura aí. Deixa eu colocar aqui. Apresentações Poderosas. Esse livro do Roberto Chiniachik, ele ajuda, inclusive,
É Os Segredos das Apresentações Poderosas. É um livro da editora Gente, e é um livro para qualquer pessoa. Não precisa ser palestrante, sabe? Ele ensina desde você a se comunicar, a questão do interlocutor, do receptor, da pessoa que fala, como você, por exemplo, quem quer fazer apresentações de palestra, no seu trabalho, conduzir reuniões, ele ensina a fazer isso. Outro livro muito bacana, como o livro que o Júlio está falando, esse livro é muito bom também, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro é top, esse livro aí que o Júlio falou. E também, meu Deus, como é o nome daquele outro livro? Histórias Poderosas. Como construir histórias poderosas. Se você aprender a contar histórias, você consegue conduzir as pessoas. Eu falo que tem duas formas de você contar uma história. Você pode contar a história em 2D, que é, por exemplo, eu vou contar uma história e falo, quando eu era criança, eu estava na sala da minha casa e aconteceu alguma coisa. Isso é a história 2D. E a história 3D é você levar a pessoa para a história. Como dizer assim, estou na sala da minha casa. Hoje eu sou criança. Estou assistindo um filme. Sabe? Tem várias formas. Então esses livros ajudam a você a aprender essas técnicas também. Treina, coloca em prática e dá super certo. Exatamente. Eu vou indicar 2 livros que eu gosto bastante. Um é o TED, livro que é da conferência TED, que dá várias sacadas muito boas para quem quer se comunicar melhor. Ele é muito voltado para quem quer trabalhar com comunicação, mas se você pegar isso e adaptar para a sua realidade, é show, porque ele conta muita coisa. E ele reforça muito essa ideia de contar histórias, porque contar histórias é a grande sacada para criar um rapport, para criar uma conexão e trazer as pessoas para dentro do seu conteúdo. É uma forma divertida e leve de passar conteúdo para as pessoas. E outro livro, eu estou tentando lembrar o nome... Pode falar. E o TED é legal, né? Porque o TED, esse TED Talks, eu acho que é esse o nome do livro, se eu não me engano. TED Talks. Isso. Esse livro, ele traz a possibilidade de você aprender a contar histórias em pouco tempo, né? Também, né? Isso é muito bacana. Exatamente. E outro livro que eu gosto bastante, eu estou tentando lembrar o nome preciso dele, mas eu acredito que é Comunicação Carismática. Eu tenho até ele nas indicações de livros que eu coloco aqui nos meus stories, nos destaques do meu story. Então, se você quiser dar uma olhadinha, tá lá na indicação. Eu sempre coloco livro, filme, uma série de coisas para vocês aprenderem, além dos conteúdos aqui na internet. Mas esse livro, ele fala muito justamente como construir essa confiança na comunicação, como se sentir confortável, como quebrar essas barreiras de nervosismo, de medo e assim por diante. Então, é um segundo livro que eu indico para vocês. Muito bom. Tem um também que eu li uma vez, que eu gostei muito, muito simples. E olha que esses livros, todos esses livros que a gente está falando aqui, são livros relativamente baratos, né? Não são livros tão caros. A Teoria da Comunicação também é um livro bem bacana. Sim. Sim. É um livro que traz umas sacadas bem legais de comunicação. Quanto mais conteúdo você absorver, melhor vai ficar a sua comunicação, sabe? Escutar histórias, sabe? Cada livro que você lê é uma viagem que você faz sem sair do seu lugar. Eu confesso que durante algum tempo na minha vida eu não tinha o hábito de ler constantemente livros. Eu estava lendo, eu lia mais artigos, mais desde, acho que de 5 anos para cá eu tenho lido mais. E no último ano eu tenho lido mais ainda, né? Eu estou escrevendo o meu livro agora, no final do ano eu estou lançando o livro, Os Segredos Mágicos do Sucesso. É um livro que conta experiências com pessoas de sucesso que eu tive. Eu vou entregar aí 10 ferramentas para que a pessoa possa ir em busca do sucesso. E quando eu falo de sucesso, sucesso nada tem a ver com dinheiro. Na verdade, o dinheiro é uma consequência do sucesso, né? O sucesso é você ser reconhecido por aquilo que você faz com excelência, independentemente da área que você atua. Pode ser de serviço geral até um grande executivo em uma empresa, um grande empreendedor, um grande empresário. Então, os segredos mágicos do sucesso vêm trazer histórias. Por exemplo, quando eu aprendo com a Aline, que é uma empreendedora de sucesso, que é uma comunicadora de sucesso, isso traz para mim bagagem para que eu fale. Por exemplo, a tua história é uma história que eu posso contar em uma palestra de uma menina que poderia estar fazendo tudo que uma menina na idade de 17 anos faz, mas não. Estava indo buscando já o começo de uma vida profissional e, obviamente, sem deixar de fazer tudo aquilo que um adolescente faz. Isso que é bacana. A cultura empreendedora e a cultura da comunicação criativa é algo que deveria estar inserido dentro da escola,
como matéria obrigatória, sabe? Porque aí a gente vai, com certeza, no dia que os nossos governantes e a própria educação entender que isso tem que fazer parte da educação como matéria, a gente vai ter um Brasil muito mais desenvolvido. Porque se você for olhar as pessoas que fazem sucesso, são pessoas que são extremos comunicadores, como diz Ricardo Ventura, extreme speaker. Exatamente. E eu também vou lançar meu livro esse ano. Meu livro é justamente para ajudar pessoas a identificarem seu propósito e planejarem sua carreira a partir desse propósito. Já está convidado aí Montanha para o lançamento. Daqui para o fim do ano, já tô lá. O convite vai ser recebido. E uma coisa bem bacana sobre leitura, que me ajudou muito, foi ler coisas diferentes. Eu lia sempre livros da mesma temática. Eu aprendia somente sobre aquilo. Quando eu comecei a ler coisas que, inclusive, não participavam do meu interesse, minha criatividade se expandiu. Então, acaba que eu tenho ideias diferentes, acabo conectando informações que me ajudam a ter sacadas muito importantes para a minha vida. Então, a combinação de informações acaba fazendo você ser mais criativo. Então, já uma dica para vocês aí, comecem a expandir o leque de coisas que vocês leem. Claro, sem perder um foco, um propósito que você está aprendendo, se atualizando, mas tentem expandir seus horizontes. É verdade. E esse negócio de ler coisas diferentes, eu sempre gostei de filosofia, mas sempre achei filosofia chata, sabe assim, a leitura da filosofia. Quando eu ia ler um livro de filosofia, pegavam grandes pensadores, como Platão, por exemplo, e eu começava a ler, eu lia uma página, duas, e aí eu parava de ler porque eu não tinha entendido nada do que eu estava lendo. E aí eu voltava de novo e perdia muito tempo. Talvez pela minha capacidade intelectual que não atingia aquele conteúdo. Aí eu estava no aeroporto esses dias, estava indo fazer uma palestra em outro estado, e aí eu vi lá um livro, numa livraria no aeroporto, que tinha escrito assim, Filosofia sem as partes chatas. Que muito bacana. Então, outro livro que eu indico, que não tem muito a ver diretamente com comunicação, e tem, que é um livro chamado Filosofia sem as partes chatas, do autor Alain Stephan. Isso, eu acho que é isso mesmo. Cara, esse livro é muito bacana, um livro bem baratinho, acho que é R$20 o livro, nessa faixa aí. E é um livro que fala de fisioterapia, fala da antiga Grécia, junto com o pensamento moderno. É bem bacana. Isso dá uma inspiração aí, né? Exatamente. Mas o Crispim tá pedindo para você chamar ele também, ó, pro lançamento dele. Ele ficou com ciúme. Tá convidado, Crispim. Pode vir também, sem problemas. Mas ele só faz se tiver lanche. Vai ter sim, com certeza, filho. Com certeza. Sou eu que mais gosto de comida. Muito bom, então, muito gente, bom. Estamos chegando na reta final. Quem tem perguntas para adicionar aqui para nós, principalmente para o Roberto Montanha, que é nosso convidado de hoje, então aproveitem e coloquem aqui suas perguntas, que a gente está na reta final. Aí, quais são as dúvidas que estão vindo? Eu sei que o Júlio colocou aqui uma dúvida sobre quais as coisas que fazem o rapó ser quebrado. O que é que tu diria sobre isso, com tua experiência? Na verdade, o rapó, como para quem não sabe o que é rapó e que chegou agora, o rapó, ele é uma conexão. É o momento em que você vai fazer o espelhamento com aquela pessoa que você deseja. Então, o que quebra totalmente um rapó é você não conseguir entender o outro, né? Porque é você observar o outro para que você possa fazer o espelhamento e aí você ser espelhado por aquela pessoa. Então, por exemplo, não ser empático, sabe? Aquela listinha que a gente colocou aqui do que a gente falou, sabe? Então, conexão. Para você se conectar com o outro, você precisa sentir o outro. Então, se você não cria uma barreira de não sentir, quando, por exemplo, está com pressa, quer terminar logo aquela não é nem conexão, quer terminar logo aquela fala, ou você não tem paciência, sabe? Se você não criar conexão, você não vai ter rapó. Então, o que quebra o rapó é você fazer, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui do que quebra um rapó. Alguém que chega falando ignorante com você. Aí você tem que fazer o rapó inverso, né? Você tem que falar mais calmo para tentar fazer a conexão com aquela pessoa. Se você fala ignorante também, não vai estabelecer rapó e aí vai ter briga, né? E tantas outras coisas, né? Às vezes o Tinder, por exemplo, o Tinder, para quem não sabe o que é o Tinder é um aplicativo de relacionamento, né? E a minha esposa está aqui na live, eu só vou explicar para ela que eu sei o que é o Tinder, porque eu
estudo de caso, tá? Eu nunca entrei, não. Meu amor, eu vi que ela tá por aqui, é difícil ela tá em live, então ela tá aqui. O que é que acontece com o Tinder? O Tinder, você faz lá o cadastro, aí você coloca lá a sua idade, uma foto, coloca o que você gosta, coloca qual é o seu hobby, coloca as coisas lá que tem a ver com você. E aí o pessoal já tá rindo aqui, mas é sério mesmo, isso foi um estudo de caso. E aí o pessoal, ele começa a fazer o quê? Ele começa a entrar no Tinder e olhar os perfis, né? Então, tá olhando lá, vai passando, aí tem algum perfil que ele se identifica. Aí ele vai dar acho que ele toca lá e acho, né? Toca lá e dá um verdinho, né? E aí, com esse verdinho, se a outra pessoa gostar de você também, de você, se você acha você carismático, acha que você é bacana, ele vai e curte também. Aí o que é que chama? Dá o match. Quando dá o match, aí cria rapó. Aí o Tinder abre para você conversar. Olha que bacana, o Tinder é o maior exemplo do que é rapó. E se você não tem conexão com aquela pessoa, você não vai dar o xizinho. E aí se você dá o xizinho, o Tinder nem abre para você conversar. Então, eu não sei muito não do Tinder não. Isso aí foi um artigo que eu vi aqui na internet e eu achei bacana falar. Perfeito esse exemplo. Ainda mais nessa época de Jennifer, que todo mundo está sabendo o que é Tinder, então foi um ótimo exemplo para entender o que é rapó. E eu não sabia, eu vim saber depois da música, né, de Jennifer. Aí eu fui procurar saber o que é Tinder, né? Tutorial completo, isso aí, Léo, foi realmente perfeito. Então, Montanha, o que é que tu quer deixar como mensagem final para essa nossa live aí, para o pessoal que está assistindo a gente? Pessoal, eu gosto muito de falar que a comunicação me salvou, né? A comunicação, ela me resgatou do fundo do poço. Foi no pior momento da minha vida que eu encontrei essa minha grande missão de ajudar as pessoas, de viajar o país, até fora do país, falando para as pessoas e ajudando as pessoas a transformarem as suas vidas. E uma coisa que eu falo para você é que, independentemente da sua situação que você esteja hoje, da profissão que você escolheu, ou vai escolher, ou está escolhendo, o grande segredo é você acreditar em você mesmo. Você não precisa que ninguém acredite em você. Lógico, na tua vida tu vai encontrar vários mentores, vários gurus, várias pessoas que vão te inspirar e que vão te ajudar e que vão te motivar. Mas você não precisa que ninguém acredite em você. Você precisa só que você acredite. E acredite com todas as forças do teu coração. Então trabalhe para que isso aconteça. A gente aqui o tempo todo falou de comunicação, mas falou que comunicação assertiva é aquela que é treinada, é aquela que é trabalhada, é aquela que, como diz Leandro por aqui, um trabalho de formiguinha, é aquele para você se tornar um extreme speaker, como diz o Ricardo Ventura, você precisa ser um comunicador extremo, você precisa treinar. E tudo na vida tem que ter treino. Crispim hoje é um excelente mágico, porque ele treinava incansadamente, todos os dias, até assim, chegar ao nível de esgotamento máximo, aquela técnica. Então, se você hoje acha que você está numa situação ruim, que você não vai conquistar aquilo que você quer, deixe esses pensamentos aonde você estiver agora e seja livre para ter foco, criatividade, determinação e vá em frente. E lembre-se que a ponte que liga você às pessoas é a comunicação. E a comunicação é a grande chave que vai virar a história da tua vida. Então, invista na comunicação. Exatamente. Perfeito. A Gracilvânia aqui deixou uma pergunta: como poderíamos estabelecer uma técnica sem demonstrar nervosismo? E essa eu tenho que responder, sabe, Aline, que é a minha esposa, né? E eu falei do vídeo, vou ter que explicar lá em cima direitinho depois. Mas enfim, o que é mesmo? Ela perguntou: como poderíamos estabelecer uma técnica sem demonstrar nervosismo? Na verdade, quando você tem um domínio da técnica, você nem fica nervoso mais. Na verdade é essa. Quando eu vou entrar no palco, eu fico extremamente nervoso, sabe assim? Os meninos que trabalham comigo, Léo, Crispim, Júlio, sabe o quanto eu fico nervoso. Mas eu não fico nervoso preocupado com o conteúdo e a minha técnica. Eu fico nervoso com a minha responsabilidade e com a missão que eu tenho com aquelas pessoas que foram ali me ver, sabe? Quando você tem um domínio da técnica, por exemplo, você é fisioterapeuta, mano. Então você tem uma técnica porque você treinou muito aquela técnica. Então quando você vai aplicar aquela técnica,
você não fica nervosa com a técnica. Porque ninguém fica nervoso, como o Júlio Dino, ninguém fica nervoso pelo ato de falar em público. As pessoas ficam nervosas e preocupadas com o que as outras pessoas vão achar da gente. Então, tendo técnica apurada, o resto é treinar, sabe? Porque não adianta eu pegar uma pessoa e botar no palco agora e dizer, vai fazer mágica. A pessoa vai passar vergonha, vai ficar nervoso porque não tem a técnica. Então, treine todos os dias. A gente está falando desde o começo. Treinar, treinar e treinar. Tenha técnica e treine. Você pode ler todos esses livros que a gente está falando de comunicação, mas se você não colocar em prática, não serve de nada. Vai ser só teoria. Então tem que colocar em prática, tem que treinar todo dia. E aproveite todas as oportunidades. Com o porteiro do seu prédio, da sua academia, da sua escola, da sua faculdade, com o lixeiro, com o gari. Eu não gosto que fale que é lixeiro, não. Que é gari. Eu fiz uma palestra lá para o pessoal, os garis de São Paulo. Lixeiro não, é gari o nome. Com todo mundo, com a pessoa na rua. Fale com pessoas que você não conhece. Sabe, você que é tímido, olha aí o desafio. Fale na rua com pessoas que você não conhece. Elogie pessoas que você não conhece. Passe assim com a pessoa que passou com a roupa bonita e fala, que roupa bonita, parabéns. E comece a treinar essa comunicação. Aí você vai treinar o seu sorriso, expressão facial, corporal. Tem que treinar. Exatamente. Gente, a live aqui só pode ter 60 minutos, então já está com o tempo bem contado. Muito obrigada, Montanha, pela participação. Agradeço muito. É uma honra para mim estar aprendendo com você. Obrigada, pessoal, que participou aqui. Amanhã tem a última live da Semana da Alta Performance. Vai ser sobre gestão do tempo, com a mulher que é doutorada em gestão do tempo. Então, ela sabe do que está falando pra caramba. A gente vai continuar essa conversa e vamos aprendendo mais. Continue seguindo Montanha. Tem bastante conteúdo também no meu perfil. E estamos à disposição para o que vocês precisarem, não é, Montanha? Muito bom. E todo mundo que veio para cá, para a live, segue também a Aline. A Aline tem conteúdo muito relevante aqui no Instagram dela, em todos os canais. E as meninas que vieram para cá aprendam muito com a Aline. A Aline é uma mulher empoderada. Mandar um abraço muito especial para a Júlia, para a Crispim, para a Léo, para todo mundo que está aqui. Para você, Aline, obrigado pela oportunidade de estar com você. Para mim é uma honra. E só lembrando, aproveitando aqui o Mechan, dia 13 e 14 de abril, vamos ter nosso curso de comunicação criativa. Então, quem quiser saber mais informações, vai lá no meu Instagram, manda direct que a gente responde. Beleza? Não percam. Muito obrigada, pessoal. Excelente noite para vocês. Excelente noite, Roberto Montanha, todo mundo que está por aqui. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Beijo no coração. Valeu. Tamo junto.